coisa. Nesse nível de cativeiros emocionais, a gente tem uma coisa que é estranha pra gente. Olha, ó, somos loucos, pirados, somos jovens, todos drogados. Essa frase, inclusive, eu coloquei no meu livro, um livro que eu tenho que já está esgotado há um certo tempo, e esse livro chamava Jovens de Deus no Mundo Sem Deus, né? Olha que interessante. Às vezes, sem que a gente perceba, a gente mesmo é, ao mesmo tempo, o cativeiro e o cárcere. O carcereiro, melhor dizendo, e o cárcere. A gente se prende aos nossos cativeiros emocionais. E às vezes esses cativeiros eles se tornam lugares não de incômodo, mas de acomodação. Por isso que tem uma frase antiga que diz que aquele que não se incomoda, se acomoda. Então ele não sacode a poeira, como diz a letra da música, não levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque para fazer isso dá trabalho e muita gente não quer. É aqui que eles vão para outros lugares. Ô Maurício Delfino, meu amigo, gente boa demais, parceirão da música e também hoje da empresa, belíssima empresa do Maurício Delfino, que é da minha cor, da nossa cor, né, Maurício? Olha, quando a gente fica dentro do cativeiro e a gente gosta do lugar que está, o que acontece é que a gente tende a criminalizar quem quer tirar a gente. Quer ver? Para quem mexe com filosofia vai ficar bem mais claro. Todo mundo ama contar a famosa alegoria da caverna de Platão, né? Todo mundo fala, tinha os caras lá dentro da caverna, alguém escapou, fugiu, foi lá fora, viu que tinha mundo e não apenas as imagens do fogo, voltou para tirar os caras lá de dentro. Todo mundo que conta essa ideia da caverna de Platão geralmente se acha o cara que está fora. Ninguém nunca se vê como o cara que está dentro, uma vez que a caverna também é o lugar do humano, porque a gente vive nas cavernas da vida. Olha que interessante, às vezes a minha visão do que é liberdade incomoda, porque às vezes a pessoa pensa, o cara tá falando isso porque ele nunca esteve numa cadeia dessas como eu estou vivendo. Outros tendem a pintar a própria cadeia, o cativeiro emocional, tão bonito, com cores tão bonitas, um lugar que vai se tornando tão aconchegante, que sempre que você chega perto, você se torna ameaça. Quer ver? Exemplo claro. É aquela pessoa que está contando um problema para você e você tenta ajudar. Só que quando você tenta ajudar, você tem a sensação que ela não quer ajuda. Ela quer que você diga, tá certo, você é o pior sofredor da face da terra, ninguém sofreu mais do que você. E aí ela se acomoda naquele cativeiro gostoso que ela criou para si. Só que, gente, mesmo que a algema seja linda, de brilhantes, ainda é algema. Então ela ainda é perigosa. Porque ela ainda sabota, ela ainda prende. E é muito perigoso quando esses cativeiros, escutem, mantenham o foco, quando esses cativeiros estão aqui dentro, no peito. Porque aí a coisa vai ficar complicada, difícil, perigosa. Por isso é muito importante que a gente mantenha-se o tempo todo num estado de vigilância constante de si, de mergulhos na própria interioridade. É que a gente tem uma mania estranha de olhar demais para fora, para quem tá lá, para o outro e tal, e pouco para si. E aqui que tá o pulo do gato do negócio, gente. A gente precisa aprender a olhar para si, dentro de si. O que é que eu tô vendo lá? E machuca quando eu faço isso. Eu tava lendo um livro esses dias onde o escritor contou uma história de uma mulher que disse assim, olha, eu não gosto de mexer dentro de mim, porque todas as vezes que eu ponho a mão dentro de mim, ela volta sangrando, porque dentro de mim tem espinhos demais. Então machuca, então dói. Então é complicado. O Alan perguntou, seria o perigo da autopiedade? Sim. A autopiedade é uma expressão, ou autopiedade, outros colocam como vitimismo também, que é uma emoção muito perigosa. Porque ela, na linguagem da psicanálise, a gente chama de emoção prostituta. Um negócio que você gosta de ficar, né, nesse lugar de, olha, eu sou um coitado, um pobre. Isso aconteceu comigo por circunstâncias da vida e tanta coisa. Falharam demais comigo no processo. Esse tipo de coisa. E o problema da autopiedade é que, claro que num certo momento todos nós sentimos, passamos por isso no nível. O problema é quando ela se torna esse lugar de visibilidade, onde eu acho que eu só sou visto quando eu sou o coitado. Então, quando eu gosto do lugar do coitado, dessa espécie de mendicância existencial, eu faço disso o meu lugar de estabelecimento de vida. E isso é muito perigoso. Então, ó, fiquem atentos a esse mergulho no ser que a gente tem que fazer. Por exemplo, uma das coisas que são uma espécie de catalisador, de empurrão para dentro de um cativeiro emocional é a pressão que a gente vive hoje. Quer ver, ó? Fala a verdade para mim. Pensa aí, quantas vezes só nessa última semana você falou ou ouviu alguém dizer:
Ah, não aguento mais tanta pressão. É pressão demais. Essa expressão aqui, ó. Aliás, expressão. É pressão demais para todo lado. Pensa por um momento. Hoje, gente, sinceramente, pressão hoje tá virando uma espécie de estranho aumentativo da pressa. A gente vive numa sociedade de tanta pressa que ela já virou uma sociedade de pressão. Aí pressão por todos os lados, de quem joga alguma coisa e de quem tá numa velocidade incrível que já não consegue mais parar. A pressão virou o aumentativo da pressa. É tanta pressa que virou pressão. A gente vive de pressão, opressão e às vezes de uma estranha sensação de que nós mesmos estamos nos pressionando além da conta. Quando isso acontece, sabe o que mais apavora? É porque essa pressão nunca passa. Porque às vezes a pressão não está de fato estabelecida na realidade. É mais do âmbito do imaginativo. Por exemplo, para dar um exemplo bem claro. Antigamente também tinha um monte de coisa, um monte de problema, assassinato maluco, gente perigosa, complicada. Tinha, gente. Só que a gente não tinha tanto acesso à informação. Hoje a gente tem. Se você passar uma tarde inteira assistindo programa de reportagem de televisão, de crime, de coisa, você não sai nem mais de casa. Você fica paralisado. Hoje a gente tem acesso a uma informação que a gente tem um nível muito rápido e não tem tempo nem para editar direito. Então o que a gente recebe, na maioria das vezes, é lixo tóxico da pressão do outro. Então quando essa pressão chega pra gente, é um problema. Quer ver? Eu li recentemente num livro que eu tenho aqui, não lembro agora o livro, mas eu li aqui uma ilustração que eu achei muito bacana. O escritor conta que um ano que eu não me lembro, teve uma greve de lixeiros na cidade de Nova York. Agora imagina a cidade de Nova York, uma greve de lixeiro gigantesca. Uma greve de lixeiro, o pessoal começa a acumular lixo, aquela coisa toda. Aí de repente um cara teve uma ideia. Pegou uma caixa grande, colocou o lixo acumulado da semana dentro da caixa, fechou a caixa cuidadosamente, colocou um papel de presente, fez um lacinho bem bonitinho e deixou na calçada aquele presentão lá. Imagina, aí todo mundo passava e olhava, nossa, um presente ali e tal. Quem não levou, deixou o coração. Aí de repente veio alguém com um carro, bem devagarzinho, passou, parou lá na frente, abriu os porta-malas, desceu assobiando, como quem não quer nada, foi lá, pegou aquele pacote, jogou dentro do porta-malas e vazou para casa. Agora imagina só, quando esse cara chegou em casa, abriu o presentão e percebeu que o presente que ele levou era o lixo acumulado da semana de alguém. Imagine o quanto você e eu não fazemos isso ao longo da semana. Levando para nossa vida como se fosse presente lixos acumulados da cabeça dos outros. Lixos acumulados da fala dos outros, da linguagem dos outros. Lixos acumulados das expressões religiosas dos outros. Lixos acumulados das vivências dos outros. Lembre-se que nem sempre os demônios que atormentam você são demônios na vivência de alguém. Às vezes a gente projeta um lixo monstruoso do outro e a gente coloca sob papel de presente, leva para casa e acha que está tudo bem. Olha como é sério isso. Por isso que cativeiros emocionais são um tema tão importante, eu diria tão urgente, tão pontual para o século XXI. Lembre-se, gente, nós não estamos numa época de mudanças, nós estamos numa mudança de época. A coisa é outra, a coisa é mais densa, é mais profunda. No mundo que nós estamos vivendo, está havendo uma mudança não apenas do lugar que vivemos, mas da postura existencial, respostas humanas ao momento e ao século que a gente está vivendo. Por isso que é muito importante pensar sobre isso aqui, ó, cativeiros emocionais. Quer ver? Me ajudem aqui. Se eu falo assim agora para vocês, ó, cativeiros emocionais que você enxerga na sua vida, sei lá, na sua família, na convivência que você tem, qual é a palavra que te vem à mente? Digita aí pra mim, qual é a palavra que te vem à mente? Cativeiro emocional, cara, que é isso? O que te vem à mente? Qual é a palavra que mexe com você? Eu, por exemplo, sempre que eu penso em cativeiro, a palavra que me vem à mente é angústia. Eu não consigo imaginar preso, imagina, meu Deus, cerceado da liberdade, não poder atravessar a rua. Eu li aqui a biografia do Nelson Mandela e ele diz uma coisa fantástica na biografia. Ele fala, quando você está preso durante muitos anos, tudo que você mais sonha é poder atravessar a rua, sozinho, tranquilo. Pequenas conquistas do cotidiano que você quer livre não honra. Imagina. Olha aí, já está subindo algumas palavras aí. Ativismo, sim.
É um cativeiro emocional gigantesco. E tem, ô Alex, uma imagem bíblica de um cativeiro emocional desse daqui, do ativismo, que é Sansão, que ele é levantado por Deus para libertar Israel dos filisteus e termina a vida fazendo moinho, né, alimento para os filisteus, ou seja, dando voltas. E aí, figura do ativismo, você dá voltas e não sai de si, e termina auto-sabotando a própria existência. O orgulho, a marca digital do inferno, né? Os escravos de si mesmos, rejeição, um problema seríssimo. Inúmeras coisas, exatamente. Aí tem as reticências da vida, né? O desespero perfeito também.